Fala aí, meu caro telespectador, se prepare para mais um momento eletrizante, porque Gabriel Batista, José Davi e eu, Lucas Briguente, iremos apresentar um pouco da tão amada física em mais um quadro. A vida é física! No dia de hoje, você irá conhecer um pouco mais sobre ruptura dielétrica em uma cena de sala de aula. Sem mais delongas, bora para o vídeo! A ruptura dielétrica é um fenômeno que está presente no dia a dia das pessoas e tem como um de seus mais icônicos efeitos os raios, que iluminam os céus em meio às tempestades. Os raios são descargas elétricas fortes o suficientes para romper a rigidez dielétrica do ar, dando passagem aos elétrons, que são descarregados no solo ou na própria atmosfera. Para não baralhar os conceitos, vamos para uma rápida revisão. Bom, aqui agora temos algumas definições importantes, sendo que temos duas principais, que é o condutor, que são materiais nos quais os elétrons podem se movimentar livremente ao longo de sua extensão. Nesse caso, geralmente são os metais, como ferro, alumínio, cobre, dentre outros. E temos também outra definição importante, que é a rigidez dielétrica, que indica o valor máximo do campo elétrico de que um material pode suportar antes de ser ionizado e se tornar um condutor. E temos também do lado algumas rigidez dielétricas de alguns materiais. Vamos falar um pouquinho sobre a química dos metais, a ligação metálica. É uma ligação extremamente importante, pois os átomos são mergulhados por uma nuvem de elétrons livres que os rodeia, dando ao material várias propriedades. Para nós, a principal é a alta condutividade elétrica. Bom, já no poder das pontas, o que seria o poder das pontas? Bom, por meio da fórmula, pode-se calcular o campo elétrico em um ponto de um condutor. E como a densidade de cargas é inversamente proporcional ao raio da curvatura em cada um dos pontos, logo, o campo elétrico nas pontas são maiores, o que fazem ter maior possibilidade de ter uma ruptura dielétrica nesse local. São geralmente observados em para-raios, que é feito de metal e ajuda a transmitir os elétrons recebidos para a Terra, por ser um bom condutor. Já no dia a dia, a gente também tem alguns exemplos do poder das pontas, como tocar em pontas metálicas em dias secos, levando aqueles leves choques. Agora temos um pouco sobre a gaiola de Faraday, um dispositivo metálico inventado por Michael Faraday para envolver cargas de um determinado local e isolá-las do meio externo. Assim, não existiria interação entre o meio externo e o meio interno. Isso acabou sendo usado em dezenas de invenções, como o micro-ondas. Ou nessa foto, temos o filme Aprendiz de Feiticeiro, em uma cena que o protagonista cria músicas com a bobina de Tesla, a partir de descargas elétricas de alta frequência que rompem a rigidez dielétrica do ar. E para se proteger, ele acaba entrando em uma gaiola de Faraday. Bom, agora vamos apresentar alguns vídeos. Nesse aí observamos um arco elétrico. Aqui está a bobina de Tesla. Bom, já nesse a gente vê na prática a gaiola de Faraday e também uma ruptura dielétrica pelo ar. O nosso tão grande fenômeno raio. Muito obrigado pela contribuição de vocês. Mas que tal agora vermos uma aplicação prática disso? E aí ficou um pouquinho mais difícil, hein, professor? Ah não, fica difícil nada, vamos por partes. Então, a situação é a seguinte, nós temos uma esfera condutora isolada a menos 4.000 volts e nós queremos saber o raio mínimo para que não haja uma descarga, né? Que ela não ionize o ar. E depois, com esse raio, qual seria a carga total da esfera? Como nós sabemos, né, a esfera condutora significa que os elétrons eles estão mergulhados ali no material e eles podem se mover livremente. Então, quando existe carga a mais, eles se depositam na superfície do material por causa das repulsões internas da esfera. Então, com isso, o campo dentro da esfera é zero e de fora é bem semelhante ao de uma carga pontual. Agora, o potencial elétrico da esfera ele é constante dentro da esfera e possui
potencial máximo, até o momento que ele sai da esfera. Então, o exercício nos informa que o valor da rigidez elétrica do ar é 3 vezes 10, ele começa a ionizar a partir de 3 vezes 10 a sexta volt por metro. Então a rigidez é um pouco menor que isso. E o potencial na esfera é menos 4.000 volts. Então, para responder a primeira questão, nós precisamos determinar o campo produzido pela esfera. Então nós vamos pegar o valor do potencial da esfera e dividir pelo raio que nós queremos. E com isso nós vamos pegar o módulo desse campo da esfera que nós conseguimos imediatamente depois da esfera, do lado de fora da esfera, e a gente tenta fazer uma igualdade com o potencial, com o módulo do campo necessário para ionizar o ar. Então nós chegamos no valor de 4 sobre 3 vezes 10 a menos 3 metros para o raio. Né? O raio precisa ser um pouco maior do que isso, para garantir que não vai ionizar. Aí na próxima questão, nós vamos fazer uma manipulação algébrica na fórmula do potencial elétrico. Então com isso a gente substitui o valor do raio que a gente conseguiu anteriormente. E então a gente chega no valor de menos 16 sobre 27 vezes 10 a menos 9 coulombs, ou que seria equivalente a mais ou menos menos 5,93 vezes 10 a menos 10 coulombs, para o valor da carga nesse raio, aproximadamente. Bom, professor, muito obrigado. Realmente é bem mais simples e agora deu para compreender tanto a teoria quanto a prática. Que bom. E se você também aprendeu um pouco, ou pelo menos ficou chocado com este conteúdo, não se esqueça de dar seu like e apoiar o canal. Até a próxima!